Eita. Irmãos, é uma alegria muito grande poder hoje trazer uma palavra de que eu nunca ministrei. Assim. Tem textos aqui que eu já ministrei várias vezes, né? Mas esse é um texto que eu nunca ministrei. Parece ser tão óbvio, mas não é. Salmo de número 23, verso 1. Parece ser tão óbvio, mas não é realmente, não é? Você sabe que sempre a gente procura trazer aquilo que os olhos não conseguem ver na palavra. Então tem muita coisa aqui que os olhos olham e dizem assim, eu nunca vi isso. Então essa é mais uma delas. Salmo 23, verso 1, não precisa nem botar aqui, né? Precisa não, irmão, pode tirar daqui que, olha, até o descrente sabe. Não é não? Até o descrente sabe isso aí. Vamos lá, Salmo 23, verso 1. Olha aí, que povo para saber de Bíblia. Que povo para saber de Bíblia. Pelo menos um versículo sabe, né? O Senhor é meu pastor. Aí tem ponto e vírgula, aí diz, nada me faltará. Porque na verdade, irmãos, o Salmo 23, ele é dividido em duas partes, né? Ele é dividido em duas partes. A primeira parte é Deus como pastor, está no verso 1 até o verso 4. E a segunda parte é Deus como anfitrião. Tá muito alto assim. Está reverberando. A primeira parte é Deus como pastor, né, do verso do 1 ao 4, e a segunda parte é Deus como anfitrião, verso 5 e verso 6. E que na verdade o versículo 1, ela também é dividida em duas partes, tá? E a gente vai poder entender isso melhor quando a gente separa essas duas partes. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quando tem um ponto e vírgula, né? Eu não sou bom em português, eu sempre fui de exatas, né? Eu não sou bom em português, eu só estudava para tirar aquela nota mínima para eu passar, né? Mas entenda que o ponto e vírgula, o que vem depois do ponto e vírgula, ele quer dizer, está relacionado à frase anterior, não é? Como um complemento ou uma explicação da parte anterior, tá? Então, hoje eu quero falar justamente sobre o Senhor é o meu pastor. Para a gente entender isso, nós vamos explicar que a relação pastor-ovelha era uma relação muito, vamos dizer assim, muito familiar da Bíblia, em que muitos escritores utilizaram essa relação pastor-ovelha para fazer uma metáfora a respeito da nossa relação com Deus, tá? O Salmo 100, verso 3, diz assim: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e somos dele, somos o seu povo e ovelhas do seu pasto. Então existem muitos textos relacionados ao pastor e à ovelha, como o nosso relacionamento entre nós e Deus. Quem escreveu o Salmo 23, acho que todo mundo sabe disso, que foi o rei Davi. Davi era pastor de ovelhas. Davi pastoreava as ovelhas da família, né? As ovelhas da família, e ele, ao ver o relacionamento que ele tinha de pastor com as ovelhas, ele fez um paralelo entre o nosso relacionamento com o relacionamento com Deus. Então, quando a gente conhece, né, e eu vou trazer aqui alguns como é que se chama? Curiosidades, essa palavra fugiu, algumas curiosidades a respeito do relacionamento pastor e ovelha, a gente vai começar a entender por que Davi disse isso.
E depois a gente vai fazer um paralelo com João capítulo 10, do qual Jesus Cristo se colocou como pastor das ovelhas. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vê é que esse relacionamento pastor e ovelhas começava desde cedo, porque os pastores de ovelhas, eles começavam a pastorear as ovelhas desde criança, né? Isso você pode pesquisar isso no YouTube. Isso aí no YouTube tem muito dessas coisas aí. O que eu estou dizendo isso aí, você pode pesquisar se tiver interesse em se aprofundar mais sobre isso. No YouTube tem muito sobre isso aí, tem os vídeos mostrando sobre isso aí, né? Então, as criancinhas adolescentes já começavam pastoreando ovelhas. Por quê? Porque primeiro eles aprendiam desde cedo. Esse é um ofício que é aprendido desde criança, né? Então nós treinamos aqui as nossas crianças para elas serem pastores desde cedo, para serem líderes de células desde cedo. Quando a gente começou com as células aqui na igreja, teve uma pessoa, né, já não está mais conosco, por isso que eu posso falar, ela dizia assim: não, meu filho é muito pequeno, meu filho não tem idade para ser líder, né, para liderar a célula. Meu filho nem conhece muito, porque ela achava que só quem poderia ser líder de célula, né, na época, era uma pessoa que tinha feito teologia. Né? A pessoa tinha que fazer um curso de teologia para liderar uma célula. E aí, desde cedo, a gente vê isso, né, quando Samuel chegou na casa de Jessé, e quando ele apresentou os irmãos e perguntaram assim: acabaram os seus filhos? Disse: não, mas tem um, o meu filho Davi, que está no pasto. Davi tinha na faixa de 17 anos naquela época. Então ele estava no pasto, cuidando das ovelhas. Então ele era um adolescente que cuidava das ovelhas. Isso era um ofício que começava desde cedo. Mas uma coisa muito interessante é que pastor de ovelhas é a profissão mais velha do mundo. É engraçado como o mundo diz que a profissão mais velha do mundo é prostituta, né? Já ouviu falar isso aí? O pessoal diz que a profissão mais velha do mundo é prostituta. Mas na verdade, a profissão mais antiga do mundo, e é a primeira profissão que aparece na Bíblia, está em Gênesis capítulo 4, verso 2, diz assim: tornou a dar luz a um filho ao seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador. Então lavrador foi a segunda, mas Abel foi pastor de ovelhas. Então a primeira profissão que aparece na Bíblia é a profissão de pastor de ovelhas. Em compensação, foi o primeiro assassinato que houve. A primeira pessoa a morrer na terra foi um pastor de ovelhas, tá? Então o primeiro assassinato foi um pastor. O pastor, não é, o primeiro a ser assassinado na terra foi um pastor, tá? E em compensação, não é, Deus nunca deixa barato as coisas. O Senhor sempre tem uma recompensa, né? Em compensação da família do assassino, saiu Enoque e saiu Jerubaal, ou Jubal, né, perdão, que foi o primeiro músico, o primeiro adorador, o primeiro inventor de instrumentos que teve. Mas em compensação isso, veja, os pastores de ovelhas foram as primeiras pessoas na terra a ouvir falar que nasceu o Salvador. As primeiras pessoas que ouviram, que receberam a notícia do Salvador que tinha chegado, foram os pastores, não é? Os anjos anunciaram aos pastores que estavam no campo que o Salvador é que hoje vos nasceu na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então, essa relação de pastor e ovelha é uma relação muito interessante, porque as ovelhas, elas aprendem a ouvir. Por isso que começa desde cedo, porque elas aprendem a ouvir a voz do pastor, e elas não obedecem a uma outra voz a não ser a voz do pastor. Existem vídeos no YouTube, né? Quando a gente vai a Israel, Existem momentos lá que a gente passa pelo deserto, e tem situações lá que o guia para, né? Os beduínos tomando conta das ovelhas no deserto, e o guia para com o ônibus só para fazer essa demonstração. E os pastores, eles ensinam como dar comando, ele ensina como dar comando às ovelhas, e a pessoa dá o mesmo comando e elas não estão nem aí.
né? Mas quando o pastor fala, as ovelhas todas seguem aquela voz, porque ela aprendeu o timbre da voz do pastor, e ela não escuta. É interessante, irmãos, que com isso, né? Veja, quando os pastores estavam no campo nem sempre os pastores ficavam ali próximos da casa deles. Às vezes eles tinham que andar quilômetros e quilômetros, porque eles iam atrás das águas, né? Eles iam atrás dos pastos. Então eles tinham que andar no deserto por quilômetros muitas vezes. E o que acontecia? Eles faziam uma espécie de consórcio entre os pastores, certo? Muitos pastores saíam juntos para ir em comboio, né? À noite eles faziam um cercado chamado de aprisco, que eles faziam cercado ou de madeira ou de pedras, né? Então eles faziam um cercado de pedras ao redor. As ovelhas ficavam ali naquele cercado, e na porta, o pastor se deitava na porta do aprisco, tá certo? Porque ele era justamente a segurança das ovelhas, tá? As ovelhas não poderiam sair porque o pastor estava lá, e nem o lobo poderia entrar no aprisco porque o pastor estava dormindo na porta das ovelhas, tá? E isso trazia segurança. Mas o que eu quero dizer é que esses pastores, eles botavam todas as ovelhas dentro daquele aprisco. Ovelhas de um pastor, ovelhas de outro, tudo podia botar lá dentro sem problema. E elas estavam todas misturadas. Mas ao sair, cada pastor dava um comando, e só saíam exclusivamente as suas ovelhas, né? Só as ovelhas daquele pastor é que saía do aprisco e seguia o pastor. Então elas poderiam estar misturadas, que não tinham problema. Então eles dormiam ali, se autoprotegiam, né? E compensação, as ovelhas nunca se misturavam, porque era só uma voz de comando que as ovelhas seguiam. João capítulo 10, verso 27, Jesus disse assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, né? Veja que Jesus fez justamente esse paralelo, né? Esse paralelo, ele disse assim: as minhas ovelhas, eu posso dar o comando que elas não vão seguir a outra pessoa, elas vão seguir exatamente a voz do pastor, né? Ele disse: eu as conheço e elas me conhecem. Então quando eu falo, elas obedecem. E Jesus Cristo disse que existiam 3 tipos: existia o pastor, existia o mercenário, existia o lobo. Ele disse que o pastor era o bom pastor, é aquele que dava a vida pelas suas ovelhas. E existia o mercenário. Ele disse: o mercenário, quando vê o lobo, foge, porque é mercenário, né? E tem o lobo, que é aquele que muitas vezes se misturava e entrava no meio das ovelhas para justamente pegar as ovelhas. Isso está lá em João capítulo 10, verso 11 diz: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O verso 14 diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem. E o verso 15, né, ele diz assim: tenho ainda outras ovelhas que não são desse aprisco, a essas também me importa conduzir, elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Porque Jesus Cristo estava falando ali justamente dos gentios. Ele estava dizendo que ele veio pastorear os judeus, né? Tanto que na missão de Mateus capítulo 10, na missão dos 70, que ele distribuiu para ir 2 de casa em casa, ele diz: procurai, não é, prioritariamente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ele disse que ele veio como pastor do povo de Israel, mas ele disse: eu tenho ainda muitas ovelhas que não são desse aprisco, e eu serei pastor delas, e elas serão um rebanho, e eu serei o seu pastor. Mas aí, queridos, Davi, ele nesse texto que nós lemos, ele traz 2 realidades no mesmo versículo: o Senhor meu pastor, nada me faltará. A primeira realidade é que Davi fala de um relacionamento pessoal, tá? Porque naturalmente muitas pessoas elas
elas quando fazem a oração, ou quando fala, ela diz assim, o nosso Deus, né? As pessoas dizem assim, o nosso Deus, nosso Pai, que está nos céus, ora assim, né? Diz assim, Deus nos abençoe, né? É interessante que, você já viu o espírita a gente diz assim, Deus te abençoe, ele faz, a nós todos, né? Então, eles não têm aquele senso de um Deus pessoal, porque esse termo aqui, Senhor, né, é o tetragrama Yahvé, que é o nome original de Deus, é aquelas 4 letras que representam o nome original de Deus, pelo qual Deus se apresentou a Moisés lá no deserto. E ele disse assim, que esse Deus, que é o Deus Supremo, o Deus Todo-Poderoso, ele diz assim, Ele é o meu. Ele está falando de um Deus pessoal, de um relacionamento pessoal, assim como Paulo fala em Filipenses capítulo 4, verso 19, quando ele diz assim, o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ele estava ali falando, irmãos, não assim, de um Deus de nós todos, ele estava falando de um Deus pessoal. Por quê? Porque ele estava falando na relação ovelha-pastor. Ele estava dizendo ali que ele, como ovelha, ele conhece o seu pastor, ele conhece o seu Deus. E é tremendo, irmãos, porque na visão de Davi era pastor, mas ele olhou a sua posição como ovelha, e isso é extraordinário, porque isso é uma figura de Cristo. Porque apesar de Cristo ser o maior líder deste mundo, que nunca haverá e nunca existiu, nem nunca existirá outro líder igual a ele, ele não morreu como líder, ele morreu como ovelha, né? Ele morreu como ovelha. Então, Davi estava dizendo ali, da satisfação, da honra de ser ovelha. Como é bom ser ovelha. É impressionante, eu acho engraçado que as pessoas querem ser pastor, irmãos, mas o maravilhoso é justamente ser ovelha, porque ser ovelha é a coisa mais tremenda do mundo. Por quê, irmãos? Porque, veja só, eu não tenho responsabilidades, quando eu sou ovelha, eu não tenho responsabilidade sobre mim, não é? Existe uma cobertura sobre a minha vida, que tem, não é, a obrigação dada por Deus de zelar por mim. Então é maravilhoso ser ovelha, não é? Quando a gente vai a Natal, e aí geralmente a gente fica lá o final de semana, e geralmente a gente vai lá na igreja dos nossos amigos, pastor Theo, apóstolo Theo e apóstolo Estela, e toda vez ele diz, cara, vai pregar hoje? Eu digo, não. Não, e eu nunca, olha, irmãos, eu vou lá na igreja dele muitas vezes, nunca preguei. Não é por falta de chamar, não é por falta de convite. Sabe por que eu digo a ele assim? Porque é maravilhoso ser ovelha. Eu vim aqui para ser ovelha, porque é tremendo, irmãos. Você senta aí, não é? E diz assim, fala aí, Deus. Não é? O pastor que se vire para pregar, para trazer uma palavra que seja de Deus para você. Mas é muito bom você sentar e ficar esperando e ouvir uma direção que venha da parte de Deus, irmãos. Como as pessoas acham ruim isso? Como é que as pessoas acham isso dificultoso? Porque Davi, irmãos, quando ele olha para aquela situação, ele diz assim, rapaz, maravilhoso é ser ovelha, e ser ovelha deste pastor, não é? E aí ele disse assim, eu sou ovelha desse pastor, ele é o meu pastor. Ou seja, ele está trazendo um relacionamento pessoal, do jeito que ele conhecia as ovelhas o conhecia, do jeito que ele falava, as ovelhas escutavam a voz dele, do jeito que ele dava um comando, e as ovelhas ouviam a sua voz. Ele estava dizendo assim, assim é o meu relacionamento com Deus, né? E ele pôde fazer este paralelo, se colocando como ovelha, porque é a coisa mais extraordinária do mundo. E aí vem a segunda parte desse texto, porque a gente entendeu este texto como sendo, se Deus é o meu pastor, Ele não vai deixar faltar nada na minha vida, porque é o que
a gente entende, não é, aos olhos de quem lê o texto. Mas há uma interpretação que ela é consenso entre a grande maioria dos teólogos, é que essa interpretação, ela está na ordem diferente daquilo que é a original, tá? A ideia exatamente o Senhor é o meu pastor, de nada sentirei falta. Porque ele não está dizendo aqui que Deus vai dar tudo o que eu quero. Ele está dizendo aqui que eu não vou sentir falta das coisas quando eu tenho Deus. Veja a diferença, né? Porque muita gente se frustra por isso. Porque Deus não exatamente dá tudo aquilo que eu quero e tudo aquilo que eu desejo. Ele não faz isso. Até pelo seu amor, até por olhar lá na frente e ver que aquilo muitas vezes vai nos prejudicar, vai nos desviar, vai nos levar para longe dele, né? O que ele estava falando aqui é de uma completude, eu não sei se existe esse nome, né? Mas de uma plenitude. Obrigado. De uma plenitude. Ele está falando ali de plenitude e não de suprimento de tudo aquilo que eu quero. Entendeu? Por quê? Porque tem gente que tem tudo o que ele quer, mas mesmo assim não se sente completo, entendeu? Mas muitas vezes você pode não ter tudo o que você quer e deseja, mas você pode se sentir completo quando você é ovelha deste pastor chamado Deus. Entende isso? É isso que Davi queria dizer, não é? Eu me sinto completo sendo ovelha deste pastor, não é? Deste meu pastor, que é Yahvé, não é? Por isso que ele disse, o Senhor, Ele é o meu pastor. Ou seja, é uma questão íntima, individual. Ou seja, eu me sinto completo tendo Ele como meu pastor. Ou seja, de nada eu sentirei falta. Não é que de nada me faz falta, é de nada eu sentirei falta. É a questão justamente deste sentimento de plenitude, deste sentimento de preenchimento que Davi está falando. Porque naturalmente a gente não tem tudo o que a gente quer. Isso é natural, irmãos. Ninguém na face da terra tem, nem Elon Musk. Não é não? Porque se perguntar a Elon Musk, ele vai dizer assim, não, eu não tenho não, porque eu quero um foguete que vá até Marte, e que leve as pessoas até Marte, e ele não tem, não é? Porque as necessidades dele é diferente da nossa, entendeu? Mas ninguém tem tudo o que quer, isso é verdade. Mas você pode não ter tudo o que você quer, mas pode se sentir pleno com aquilo que você tem. É isso que Davi queria trazer, né? Se sentir completo, se sentir preenchido com aquilo que o Senhor te proporcionou, entendeu? Ou seja, é esse preenchimento, irmãos, das lacunas da nossa alma, das lacunas da nossa vida, é esse preenchimento. Por quê? Porque uma pessoa pode ter, não é, questões, bens materiais, mas pode ter uma alma vazia. Ela pode ter recursos financeiros, mas ela pode ter um buraco na sua existência, que nada daquelas coisas preenche. Então o que Davi está dizendo é que eu sou suprido, né? Eu tenho a plenitude, né, da minha vida, por isso eu não sinto falta de nada, porque o Senhor preenche os vazios da minha alma, da minha existência. Não sei se está muito filosófico hoje, não sei, mas veja, Davi, ele ficava observando o relacionamento das ovelhas com ele, e ficou tirando lições desse relacionamento. E Davi viu, não é, que uma ovelha pastoreada, ela sente segurança. Por que isso, irmãos? Porque, veja só, a ovelha, ela não escolhia o pasto que ela comia. Quando o pastor levava ela para um pasto, ela ia lá e comia, porque ela se sentia seguro
entendeu? Ela não ficava ali questionando o que era que ela estava comendo. Por isso que Davi diz assim no verso 2 de Salmo 23, dizendo assim: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para juntos de águas de descanso. Por quê? Porque as ovelhas não bebem água de água corrente, de rio, entendeu? E você tem que entender que no deserto, tá, não tem água corrente, não tem água parada, vamos dizer assim. Não tem lagoas, como a gente vê aqui, né? Não tem rios assim. Então, os rios que tinham, vinham das águas das chuvas. Então, os pastores tinham que andar. Então, quando ele andava com as ovelhas não tomam água, porque aquele barulho das águas perturba ela. Ela só toma águas paradas. E veja que essas águas paradas, o pastor selecionava a água, não é? Deixava a água decantar, para justamente levar as ovelhas para beber daquela água. Quando as ovelhas chegavam lá, elas bebiam da água sem questionar, porque ele sabia que aquela água já estava preparada para elas e que não iria trazer nenhum malefício para a sua vida, não é? E ele, vendo isso, ele relacionou isso com Deus, não é? Com Deus. Ou seja, ele estava entendendo que o Senhor não dá nada ruim para nós. Entendeu? Você pode não ter tudo o que você tem, mas o que Deus te deu não é ruim, não é estragado, não está faltando pedaço. Tudo que o Senhor nos deu é muito bom. Entendeu? Então o que ele estava dizendo é que a gente precisa ser pleno com o que a gente tem, com o que Deus nos dá, porque o Senhor nos deu, porque é o melhor que Deus nos deu. Deus não dá nada para nós que seja ruim, irmãos. Entendeu? Esse é o melhor que Deus te deu. Então veja esse buchudinho que está do seu lado aí. É o melhor que tinha para você. Entendeu? Não tinha outro não, irmãos. Não é? Veja essa chatinha que está do seu lado. É a melhor que Deus tinha para te dar. Não tinha outra não. Entendeu? Não é ruim, não é estragada e não está faltando pedaço. O que você precisa é aprender a ser pleno com aquilo que Deus te dá. A gente vai começar a ser feliz. Sabia disso? A gente vai começar a ser feliz quando a gente começar a aprender a ser pleno, aprender a entender que o Senhor nos completa com aquilo que Ele nos deu. Entendeu? Pode não ser a mulher mais bonita do mundo, mas esta feinha te completa. Esta chatinha, não é? Que pega no seu pé direto, ela é o teu complemento. É assim que funciona, irmãos. Gostaram, não foi, homens? Depois estão me devendo um açaí. Então, a outra coisa que Davi observava a respeito das ovelhas, é que as ovelhas, quando eram pastoreadas, elas tinham proteção. Eu já falei aqui, né? O verso 4 diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. O que é isso, irmãos? Porque veja, é assim, se lembra que eu falei que eles se deslocam quilômetros de um lugar para o outro? Quando eles se deslocam, esses quilômetros, eles passavam muitas vezes por desfiadeiros que eram estreitos, e lá embaixo ficava um precipício. É uma coisa muito interessante, quando você for comigo lá no Egito subir o Sinai, a gente sobe o Sinai de madrugada, começa a subir o Sinai às 2 da manhã, né? E chega lá em cima por volta de 5 horas, 5:30 da manhã. A gente passa meia hora lá em cima e começa descendo, porque chega às 9 embaixo. Então é 3 horas para subir, 3 horas para descer. Por que isso? Porque de madrugada é frio, então você sobe com um monte de casaco, gorro, luva,
3 casacos, cachecol, entendeu? Só que o dia vai nascendo e aí o sol vai esquentando e aí vai virando o sol do deserto, porque à noite é muito frio, mas de dia é muito quente, e aí você desce tirando aquelas roupas, é capaz de descer só de bermuda, não é? Mas o que eu estou dizendo é que quando a gente sobe à noite, tudo escuro, né? Já sobe com as lanternas assim, a gente bota as lanterninhas assim, a gente só dá para ver o caminho, mas quando a gente volta, irmãos, a gente vê que a gente passou por estradinha, que lá embaixo tinha um buraco enorme assim, que a gente diz, meu Deus, se eu caísse aqui. Só que a gente passava a noite e a gente não estava nem percebendo do que a gente estava passando. Mas o que eu quero dizer isso, é que essas ovelhas, elas eram conduzidas por estradinhas estreitinhas nas montanhas, entendeu? E essas ovelhas, elas precisavam ser guiadas. Por isso que eu disse, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, por causa de 2 coisas. E aí ele fala sobre o cajado e sobre a vara. O cajado e a vara, eles são 2 instrumentos que o pastor tem, não é? A vara, todo mundo sabe, é um pedaço de madeira assim comprido, e o cajado é aquele que tem um ganchozinho aqui. Cada um tem a sua função, e ele diz que as 2 coisas, o pastor guiava as ovelhas com essas 2 coisas, não é? O cajado, irmãos, servia para deixa eu ver que eu anotei aqui, bem direitinho, né? A vara servia para proteção e correção, tá? Por quê? Porque, veja, a ovelha ia pendendo para o lado da ribanceira, o pastor com a vara, né? Dava uma tapinha assim, ela voltava, entendeu? Ia mais uma querendo esfregar a outra, dava aquela tapinha assim, a outra. Eu sei que eles iam se arrumando, porque a vara ali dava condução, né? Dava correção e dava proteção também, tá? Por quê? Porque com aquela vara, por exemplo, se viesse animais peçonhentos, uma cobra, um lobo, né? Com aquela vara ele podia, né? Dar uma espantada ali naqueles animais, para que não afetasse as ovelhas. E o cajado servia para quando as ovelhas caíssem em um buraco, aquele ganchinho do cajado encaixava certinho no pescoço da ovelha, e ele botava lá e puxava a ovelha ali com aquele ganchinho e tirava ela do precipício ou do buraco que ela caísse. A terceira coisa, a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso aí lá na frente. A terceira coisa que Davi via é que a ovelha, quando era pastoreada, ela tinha suprimento. A ovelha, ela não se preocupava, irmãos, na hora de comer. Eu fiquei pensando assim, quando eu estava olhando, igual um bebezinho, uma criancinha, não é? A criancinha pequenininha, ela não está nem aí quanto é o preço do dólar, irmão. Ela não está nem aí se a bolsa de valores subiu, se está em queda, se o dólar está em cima, se está embaixo, se o leitinho, quanto é o preço do leitinho, não é não? Está nem aí, os pais que se virem, não é não? Ele diz assim, ó, quem mandou me botar no mundo? Não é? Aguente, sustente, está nem aí. Ele não está preocupado com o que vai vestir, né? Ele não está preocupado com o que vai comer. E veja que Jesus Cristo falou isso daí lá em Mateus capítulo 6, verso 25 e 26, quando ele diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos por a vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou que haveis de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntem celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis mais do que muitas aves? Então o que ele estava dizendo ali era que a mesma coisa que Jesus Cristo disse, né? Ele estava dizendo ali que as ovelhas, eles não se preocupavam, o pastor que se virasse em arrumar pasto e arrumar água para elas. E elas tinham a convicção de que sempre haveria suprimento, né? Davi olhava para as ovelhas e dizia assim: rapaz, não vi uma ovelha dessa com depressão.
não é? Dizendo assim, o que é que eu vou comer amanhã? Como é que eu vou pagar as contas? Ele olhava para as ovelhas, por isso que ele disse assim, rapaz, é muito bom ser ovelha. Porque não tem uma ovelha dessa depressiva, não é? Não tem uma ovelha dessa angustiada, como vai pagar as contas? Porque ela não quer saber, eu, pastor, é que tenho prover sobre a vida dela. Então, ele estava dizendo assim, olha, quando nós somos ovelhas desse pastor, o que vem na nossa vida é justamente o suprimento, irmãos. A gente tem que confiar de que o Senhor vai prover na nossa vida, vai suprir as nossas necessidades. Ele disse, Jesus disse assim, se você estiver preocupado, não pode acrescentar um côvado ao custo da sua vida. Não pode acrescentar nada na tua vida. Você só vai arrumar, não é, cabelo branco, ruga, não é, insônia, dor na espinha e gastrite. É só o que você vai arrumar. Entende? E ele olhava para as árvores do céu e dizia assim, eu nunca vi a árvore do céu com gastrite. Nunca vi a árvore do céu tomando antidepressivo. Porque ele confia, não é? Ele diz assim, e vocês valem muito mais do que essas aves. Então quando ele olhava para as ovelhas, ele dizia, rapaz, minhas ovelhas não estão preocupadas com nada. Porque eu é que tenho que suprir a necessidade delas. A outra coisa que Davi via sobre as ovelhas é que quando as ovelhas eram pastoreadas, elas tinham direção. No verso 3 do Salmo 23, eu quero ler na versão NVT, que diz assim, renova minhas forças, me guia pelos caminhos da justiça, assim ele honra o seu nome. Então, o que o Senhor estava dizendo ali, é que Davi disse assim, ó, por mais cuidado que eu tenho com as ovelhas, mesmo assim, eu não posso impedir delas fazerem bobagens. Era a mesma coisa que ele via a vida dele com Deus. Ele disse assim, ó, por mais cuidado que Deus tenha comigo, por mais direção que Ele me dê, mesmo assim, o Senhor não é responsável pelas bobagens que a gente faz, pelos caminhos errados que a gente toma, pelas decisões erradas que a gente toma. Porque Ele disse assim, olha, eu cuido das minhas ovelhas, e elas ainda caem nos precipícios, elas ainda se afastam, né? Elas ainda se desviam, elas ainda se distanciam do rebanho, e aí vira presa fácil para o lobo. Por mais cuidado que eu tenha, irmão, as ovelhas elas são autônomas para decidir que caminho vai andar. É isso. Aí ele diz assim, olha, ele renova minhas forças e guia-me pelo caminho da justiça. O Senhor renova nossas forças e o Senhor nos guia, mas não impede de a gente tomar um rumo errado, não impede de tomar uma decisão errada. A Bíblia diz no Salmo 25, verso 12, diz assim, o homem que teme ao Senhor, Ele instruirá no caminho que deve escolher. Ou seja, Deus nos instruirá. Se a gente vai seguir por aquele caminho, é outra história. Entendeu? Porque cabe a Deus nos direcionar, nos dar direção. Agora, se a ovelha quer tomar um outro rumo, quer tomar uma outra direção, irmão, Deus não é culpado pelas pessoas fazerem bobagem. Deus não é culpado para as pessoas fazerem besteira. Entendeu isso? Então, nós apontamos os caminhos para as pessoas, né? Mas são elas que decidem andar por eles ou não. Porque no meio dessa história, Davi perdeu ovelhas, com certeza, porque se afastou das outras. Se afastou do aprisco, pegou o caminho errado, desobedeceu e foi para um outro lado. Muitos caíram no precipício e não era, vamos dizer assim, não era impossível que os pastores perdessem ovelhas. Mas em compensação, Davi arrancou a ovelha da boca do leão, arrancou a ovelha da boca do urso. Entendeu? Quando elas estão seguindo a direção. Mas a ovelha poderia seguir a direção diferente. A outra coisa que Davi enxerga nesse relacionamento de ovelha-pastor é a disciplina. Apesar da ovelha ser um animal muito dócil, entendeu? A ovelha ser um animal muito dócil. E é interessante porque ovelha era disciplinada. Você sabia disso? Você sabia que a ovelha era disciplinada?
E a ovelha, ao ser disciplinada, ela não grita. Viu o que falou de Jesus Cristo? Ele diz assim: como ovelha muda no matadouro, ele não abriu a sua boca. Viu? A ovelha, que é ovelha, quando ela é disciplinada, ela não faz estardalhaço, ela não faz escândalo, porque ela é ovelha, certo? Mas o que vocês precisam aprender, uma coisa muito interessante, é que Jesus falou da parábola das 100 ovelhas. É uma parábola muito conhecida, mas é uma parábola que as pessoas não interpretam direito essa parábola. Jesus Cristo disse que tinha um homem, veja, Lucas capítulo 15, verso 4 e verso 6, ao 4 ao 6. Qual dentre vós é um homem que, ele não estava dizendo que este homem era o pastor, mas ele disse, era um homem, era o dono das ovelhas, possuindo, veja que ele era o dono, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto a 99, e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, e diz-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Você sabe o que não está aí? O que não está aí é como o pastor fazia isso. Porque, veja, a ovelha que saía, que ia embora, que se afastava, o pastor ia lá, pegava ela, trazia ela de volta e botava ela no meio do aprisco. O que ia acontecer de novo? Ela ia o quê? Ia sair de novo. Você sabe aquela pessoa que diz assim: eu estou para ir embora dessa igreja. Ela vai. E nem fica dizendo assim: fica, irmão. Ela fica. Mas daqui a 3 meses ela está dizendo assim: vamos embora. Entendeu? Aí você: não faça isso não. Qual é o seu problema? Fica aqui. Daqui a 3 meses ela diz: agora eu vou. E vai ficar sempre assim. E aí o pastor tinha uma metodologia. E é para isso que servia a vara. Não é? Porque ele quebrava a patinha da ovelha. Quebrava a pata da ovelha, aí ele pegava, botava a ovelha no ombro, porque ela não podia andar. Não é interessante? Porque você diz assim: mas como é que ela foi embora sozinha e não volta andando? Aí o pastor vai lá, traz ela no ombro. Não, por quê? Porque ele ia lá e quebrava a pata dela, ela não podia andar. Entendeu? E daí ela ia aprendendo, ela já ia aprendendo que quem verdadeiramente tinha cuidado com ela era o pastor. E ela aprendia com isso a não sair de novo, porque ela se lembrava que quando ela saísse de novo, a patinha seria quebrada, e ela nunca mais saía. Certo? Então, veja, tem muito... Ai, meu Deus, é difícil a gente não fazer o paralelo, né? Tem um bocado aí, né? Mas deixa eu dizer um negócio interessante. Nos dias atuais, não sou eu, pastor, que faço isso. O mundo faz. Entendeu? O mundo faz. Quantas pessoas saíram daqui bucho? Entendeu? Passou dificuldade, bucho, foi para a prostituição. O mundo já faz isso. Eu não preciso fazer isso com ninguém. De verdade. O mundo já faz isso. O diabo já faz isso na vida dessas pessoas. Entendeu? E aí a gente vai entender que Jesus Cristo falou de 3 parábolas. Ele falou da ovelha perdida, que foi essa que a gente falou. Ele falou da dracma perdida. E ele falou do filho perdido. São 3 parábolas. Só que ele disse o seguinte: a ovelha ele busca, a dracma ele encontra, e o filho ele espera. O que precisa ser definido é quem a pessoa é. Porque quem é essa ovelhinha aqui? Essa ovelhinha, irmãos, é o novo convertido,
é aquele que sabe pouco, é aquele que chegou agora. Aí a gente tem a paciência de vir lá, a pessoa se desvia, aí a gente vai atrás, e busca, e ensina, e ora, e exorta. Mas tem gente que está perdido dentro da igreja, é a dracma. A dracma está perdida aqui dentro. Aí, o que foi que a mulher fez? Ela acendeu a luz. Para essas pessoas precisa de ensino, precisa de doutrina. Porque tem gente perdida dentro da igreja, né? Se sentindo o menor, se sentindo o inferior. É a dracma, aquela moeda que não tem valor. Aí ele disse, essa daí a gente varre, não é? Cata dentro da igreja, ensina ela, doutrina ela e faz uma festa, porque você restaurou a dracma. E tem o filho. Ele diz, olha, o pai não foi buscar o filho. O pai ficou esperando para que o filho voltasse, né? E quando o filho voltou, ele não quis saber o que esse filho fez. Ele simplesmente fez uma festa, recebeu o filho e disse, alegremos, porque o nosso filho que estava perdido foi achado, estava morto e reviveu, e restaurou ele à posição que ele estava. Então, a gente precisa, não é, saber distinguir essas 3 parábolas na vida das pessoas. Porque tem gente que é ovelha, né? Esse daí está precisando ser buscado, mas está precisando ir lá, quebrar a patinha dela, para que ela não saia mais, né? Eu não sei se você já teve essa experiência, né? Na época, minha tia criava um papagaio. E antes do papagaio se acostumar, ele quer voar, quer ir embora, né? E minha tia fazia o quê? Cortava as penas da asa, de uma das asas, porque ele ia voar e pendia, né? Ele ficava assim pendendo. E ele se acostumava ali. Depois que ele se acostumava ali com aquela casa, ele não ia embora, porque ele criava um relacionamento, né? E é interessante porque o papagaio cria um relacionamento até de filho e mãe, né? Minha tia chamava de meu filho, e ele dizia mãe, né? Era muito interessante, não é? Mas até lá, até se formar isso, ela teve que cortar as asinhas do papagaio, para que ele não voasse. A ovelha era a mesma coisa. Como a ovelha não tem asa, o pastor quebrava a patinha dela, para que ela pudesse se acostumar e criar um relacionamento. Porque essas ovelhas que foram embora, foram as ovelhas que não tinham relacionamento com Deus. Entendeu? Que se você tiver um relacionamento com Deus, você não deixa Deus nunca mais. As pessoas que abandonam o Senhor, são justamente as pessoas que não se relacionam com o Senhor, que não têm relacionamento dele como o seu pastor, como aquele que pastoreia a sua vida, aquele que tem cuidado de você, aquele que te dá segurança, mas é aquele também que te exorta, aquele também que, se preciso, quebra tuas patinhas, para que você possa, não é, permanecer no aprisco dele. E Davi se sentia esta ovelha de Deus, porque ele criou um paralelo entre o relacionamento dele com as ovelhas, entre ele e o Deus que ele servia, entre o Deus que adorava. E aí ele disse, esse Yahvé, esse Deus todo-poderoso, ele é o meu pastor. Veja, ele estava dizendo uma relação íntima, não é? Não é dizer assim, o Senhor é o nosso pastor. A gente nunca diz isso. A gente sempre diz, o Senhor é o meu. Aí você vai dizer assim, é só o seu. Não, veja, entenda. Ele não está dizendo excluindo você. Ele está dizendo como ele se sente. Quando você diz, o Senhor é o meu pastor, eu estou dizendo como eu me sinto, é o meu relacionamento. Você vai dizer da mesma forma, você também, tá? Quanto a você, você vai dizer assim, o Senhor é o meu pastor. Entendeu? Ou seja, eu tenho um relacionamento com Ele, de ovelha, pastor. Eu me sinto cuidado, me sinto suprido, me sinto protegido, não é? Me sinto exortado, me sinto disciplinado. E daí Hebreus capítulo 12, o Senhor diz que Ele disciplina o filho a quem ama, e aquele que não aceita disciplina é bastardo e não filho.
Davi se sentia assim. Porque se tem uma coisa que é extraordinária, irmãos, é a gente ser ovelha. Entendeu? Se tem uma coisa que a gente precisa se orgulhar, ter prazer, é ser ovelha. É maravilhoso isso. Não sei como as pessoas, elas não querem isso. A melhor coisa do mundo é você ser ovelha. Porque você vai estar protegido, você vai estar guardado. Você vai estar, não é, sobre a proteção. Mas muita gente não dá valor a isso. Muita gente não valoriza o ser ovelha, não é? Muita gente quer ser pastor. Por isso que pastor é um chamado. Entendeu? Algumas ovelhas se tornarão pastor, mas eles ainda continuarão sendo ovelhas. Jesus Cristo era pastor. Ele disse: eu sou o bom pastor, eu sou a porta, ele disse, né? E eu sou o bom pastor. Mas ao mesmo tempo, ele morreu como ovelha no matadouro, como diz Isaías 53. Entendeu? E fez isso com muito orgulho. Fez isso com muito orgulho. E eu vejo hoje como as pessoas distorceram isso. Porque as pessoas acham mais importante ser líder do que ser liderado. Acham importante mais ser pastor do que ser ovelha. As pessoas acham mais importante ser discipulador do que ser discípulo. Como as coisas estão distorcidas da essência da palavra, irmãos. Porque elas acham que ser pastor, ser discipulador, está por cima. Ser líder está por cima. A melhor coisa, irmãos, é você estar debaixo de uma cobertura, debaixo de uma autoridade. É a melhor coisa do mundo. Como uma criancinha que depende dos seus pais, assim nós dependemos do Senhor. Por isso que ele disse: de nada eu sentirei falta, quando Ele é o meu pastor. A gente pode até dizer assim: quando Ele é o meu pastor, de nada eu sentirei falta, porque eu me sentirei suprido, direcionado, protegido, disciplinado, orientado. Eu me sentirei seguro. Eu beberei da água sem questionar, comerei do pasto sem ter medo de comer veneno. Porque ela sabe, a gente sabe quem é o nosso pastor. E a gente sabe que nós não vamos sentir falta de nada com ele. Porque esta plenitude é exclusiva para ovelhas. Só quem é ovelha se sente completo em ter um pastor. Isso é só exclusivo para ovelha. Por isso que Davi disse assim: eu sou pastor, mas eu tenho mais prazer em ser ovelha. Não é? Você vê que Davi tem umas coisas assim, quando ele diz assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias. Ele estava dizendo assim: eu quero trocar o meu palácio. Eu quero trocar o meu palácio pela casa do Senhor. Eu sou pastor, mas a minha alegria é ser ovelha. Isso é extraordinário, irmão. Isso é extraordinário. Aí a gente vai se sentir completo em Deus. Quando o Senhor não é o nosso pastor, a gente vai buscar aí fora pastos que não são verdejantes, águas barrentas que dão desinteria, pastos que têm ervas daninhas, ervas venenosas. Nós vamos ficar à mercê do lobo. Nós vamos nos afastar do aprisco. Nos afastar do aprisco. Essa semana eu disse para umas pessoas assim: olha, você está vulnerável ao lobo, porque você deixa de estar no meio das outras ovelhas. Uma pessoa não é pastoreada quando ela se desvia, ela é pastoreada quando ela está junto.
ali ela tem proteção, ali ela tem livramento, ali ela tem suprimento. Mas você vê que mesmo o Senhor sendo nosso pastor, existia muitas ovelhas que também saem, tomam direção contrária, vão seguir o seu próprio caminho. E essas pessoas, elas vão virar lanche para lobo, porque elas estão vulneráveis, elas não têm a proteção. É sempre bom. Por que esta palavra, apóstolo? Porque existem fases da nossa vida que o Senhor precisa corrigir as nossas rotas. E muitas vezes o Senhor precisa nos trazer de volta a essência. E a nossa essência é ser ovelha, irmãos. Essa é a nossa essência. Independente se você é um líder, se você é um pregador, se você é um pastor, se você seja lá o que for, ou aí fora, se você é um doutor. Entendeu? O mais importante para uma pessoa é ela ser ovelha do pastor Jesus Cristo. E é uma honra para nós, não é? Ter um pastor como ele. É uma honra. E você vê que Jesus Cristo, ao prestar contas daqueles que Deus lhe confiou, né? Lá em João 17, ele disse: Pai, todos que me deste, nenhum se perdeu, exceto o filho da perdição. Então você vê que, apesar de Jesus Cristo instruir Judas, direcionar Judas, né? Orientar Judas, treinar Judas, mesmo assim Judas tomou um caminho diferente, porque as ovelhas, elas podem tomar caminhos diferentes, irmãos. Mas onde foi que Judas terminou? Essa aqui é a questão. Onde Judas terminou? Mas você imagina se fizeram isso com Jesus, quanto mais comigo, irmão. Não é? O pastor só pode entrar em crise quando ele não dá alimento e água pura para as suas ovelhas, quando ele não protege, quando ele não alimenta e quando ele não dá água. A partir do momento que ele faz isso, não é? E mesmo que ovelhas se desviem, você nunca vai ver, nunca viu na Bíblia Jesus Cristo com crise sobre Judas. Você nunca viu Jesus Cristo perguntar. Ele ressuscitou, você viu ele perguntando assim: cadê Judas? Ele teve várias reuniões que Judas não estava. Várias reuniões. Não tem nenhuma reunião que ele disse assim: cadê Judas? Onde é que Judas está? Ele não tinha crise nenhuma, porque ele tinha consciência de que ele deu pasto, de que ele deu água, de que ele deu suprimento, de que ele deu treinamento, de que ele deu direção, de que ele deu proteção. E mesmo assim ele tomou o caminho errado. Mas quando a gente cria um relacionamento com Deus, a gente nunca se afasta do aprisco, a gente nunca se desvia do caminho santo, porque a gente cria um relacionamento ovelha-pastor. Aí a gente pode dizer, como Davi disse: Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, é o meu pastor, de nada eu sentirei falta, porque Ele me completa em todas as horas, em todas as situações, sob todos os aspectos. Quando você se submete ao Senhor como ovelha, você vai se sentir completo, você vai se sentir pleno, porque você vai se sentir pastoreado por Deus, você vai se sentir suprido por Deus, você vai se sentir, não é, protegido por Deus. Era assim que Davi se sentia com o Senhor. E eu quero convidar você a ficar de pé e orar pela sua vida agora.